Rosângela é uma pessoa muito especial, que eu conheci na minha passagem, né, morando em Curitiba, e ela me trouxe muito conhecimento importante, muitas aberturas de visão desse mundo quântico. Então, está aí minha querida amiga Rosângela, acima de qualquer coisa, como eu falei, eu estou aqui entre grandes amigos, né? E ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o tema dela. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui e com certeza é para mim muito importante estar junto com você nessa tua jornada. Eu achei uma ideia fantástica e estou muito feliz de poder colaborar um pouquinho. Ok, então, gente, vamos lá, né? A ideia é a gente falar da autocura. E a autocura é um programa que nós já nascemos com ele, né? Isso é muito legal, quando você pensa que o ser humano, ele tem uma proposta de colapso da sua energia para a matéria. Isso é algo que dentro da física quântica já está muito bem estabelecido, que toda a matéria, tudo que existe, na verdade, é energia condensada, igual à água. A água, quando a gente tem a água líquida, que é a forma mais fácil e mais comum de encontrar água, ela é, na verdade, uma matéria, né? Ela é matéria que pode ter vários estados. Então, se você botar ela para aquecer, vai fazer vapor, e o vapor é a mesma água, então não deixou de ser água, H2O, mas as moléculas estão afastadas umas das outras. Então, a gente pode dizer que o vapor de água é uma água sutil. Aí, quando você quer fazer com que a água fique mais densa, você tem que condensar a água, é assim que chama, né? Então, condensa a água, ela vai ficar líquida de novo. Mas e se você quiser dar forma para a água? Porque a água não tem forma, ela vai acompanhando os trajetos onde ela passa, né? Onde cabe. Então, para você dar forma para a água, você tem que botar ela numa forma. Então, pega uma forma de gelo, por exemplo, bota a água lá dentro, tudo quadradinho, põe no freezer. Aí você condensou mais, deixou ela mais grosseira, mais densa. Ela congela. E você tem forma, tem os quadradinhos. Pode botar numa forma redondinha, vai ter redondinho, vai ter bolinha de gelo, não é verdade? Então, uma coisa fundamental para entender é que a energia que cria a matéria, ela é muito sutil, como se fosse vapor. Quando condensa um pouco, ela vai começar a formar uma possibilidade da matéria. E depois, quando ela for colocada na forma para fazer o colapso da matéria, da energia para a matéria, ela vai ficar com forma. Então, o ser humano é exatamente assim, energia sutil, que vem de uma energia criadora de tudo, até porque, de acordo com a física, tudo que existia no universo era energia quando começou o universo atual. Acredita-se que existem vários universos, então a gente pode chamar de multiversos, né? A gente tem uma possibilidade aí de ter os multiversos, e aí a gente também tem a questão de que esse universo que está em expansão, ele também já era universo antes. Interessante isso, mas é uma teoria interessante mesmo, né? Então, tá lá no livro O Universo é Você, do Deepak Chopra, quem quiser ler um pouquinho sobre isso. Ele escreve esse livro junto com um físico que fala sobre isso, tá? E aí, então, o que a gente tem nessa ideia, né? Que o universo, então, ele condensou de tal forma, ele espremeu a energia de tal forma que virou um ponto de energia, que no Big Bang começou a expandir novamente, para formar de novo esse universo que a gente está hoje. De qualquer maneira, o que nós temos certeza é que ele está em expansão, isso é um estudo da NASA, uma sonda
de micro-ondas que foi lançado para os confins do universo, como o pessoal diz, e aí com esse estudo se chegou à conclusão que o universo está em expansão e tem 13,7 bilhões de anos. E ainda que a luz existe há 200 milhões de anos, certo? Bom, depois eu vou dar um momento para as perguntas no final, tá? Mas fique com essa perguntinha aí, Mônica, que eu te falo que justamente uma das coisas que eu faço realmente hoje é as pós-graduações, tá? Então, continuando a nossa visão, essa energia criadora de tudo, ela permeia o universo, e foi de onde saiu tudo que existe. Então, é uma coisa muito lógica, vocês não acham? Se todo o universo vem da mesma energia criadora de tudo, como que o ser humano não vai vir dela? É óbvio que também veio, né? Então, as pessoas que têm essa dificuldade hoje de lidar com isso, né, que diz que física quântica é microcosmos, para átomo, que não tem nada a ver com saúde, que não tem nada a ver com o ser humano, eu acho que eles estão muito equivocados, porque não tem nem lógica nem coerência no que eles dizem. Ora, se a tecnologia que a gente conseguiu a partir da física quântica explica todo um lado da matéria, como que não vai explicar o outro? Como que não vai explicar o ser humano, não é? Então, seguindo esse meu raciocínio, essa energia criadora de tudo, ela condensa em campos de informação, que também é outra coisa comprovada. O que são campos de informação? Ora, é a mesma coisa que as tais das nuvens hoje, né? Porque a gente, claro, o ser humano é muito inteligente, isso é uma coisa também bem interessante quando você pensa que nós temos essa nossa capacidade diferenciada da inteligência superior, né? Superior no sentido não superior de energia criadora de tudo, mas diferente dos outros animais que estão também aqui, né? Conosco nesse universo, nesse momento, certo? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que quando você tem uma espécie, como é o caso do ser humano, que é uma espécie de vida no planeta, tem que haver uma informação que faz com que todos os seres dessa espécie tenham uma conexão para conseguir acessar o que acontece com a espécie. E isso a gente pode confirmar através de outros seres. Por exemplo, a gente sabe que existe campos de energia que determinam que os lobos têm uma ação, têm um jeito de agir diferente, né, dos cães. E são espécies diferentes, apesar de serem muito parecidos, não é verdade? A gente pode ir mais longe e estudar os campos mórficos e os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês que uniu, que juntou um monte de informação que já existia, várias teorias, e ele conseguiu criar esse jeito da gente hoje entender os campos morfogenéticos. Mas dentro do ser humano, a gente tem que entender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Amit Goswami, um físico, que escreveu um livro chamado O Médico Quântico, ele faz uma proposta de causação descendente. Então, é mais ou menos assim. Existe essa energia criadora de tudo, que para o ser humano condensa num campo de energia chamado corpo supramental. Esse corpo supramental está a informação de fazer ser humano. Então, tudo que você quiser entender de ser humano tem uma primeira receita de fazer ser humano fora do ser humano. Claro! Como é que você vai fazer o bolo se você tem a receita dentro do bolo? Não dá.
você tem que ter a receita de fazer bolo fora do bolo. Então, o campo supramental, ele nada mais é que a receita básica de fazer ser humano. É nesse campo de informação que vai estar a razão, a racionalidade do ser humano, porque todos nós temos essa, vai estar o básico do básico, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, 2 rins, um fígado, 2 pulmões, né? Então, isso, o básico está lá. Assim como é lá que está toda a parte de como o ser humano age. Então, os arquétipos estão lá. Nesse campo de informação. É um campo de energia que a Amit Goswami chama de corpo supramental. Mas isso é para a espécie como um todo. Então, nós temos também que ter uma coisa que nós podemos chamar de corpo mental. O que é o corpo mental? O corpo mental vai ser justamente o que vai definir o ser humano individual, porque é o corpo mental que vai ter, então, o significado de cada um de nós. Então, cada um de nós vai ter um significado diferenciado, por isso que nós somos um, né? Todos nós estamos conectados, porque nós viemos da mesma energia criadora de tudo, que é a energia que cria os seres todos, inclusive o planeta e o universo, certo? Então, isso é fundamental, mas, né, nós temos também a certeza de que cada um de nós tem o seu significado próprio. Então, eu sou a Rosângela, eu sei que eu sou a Rosângela, porque o meu significado de ser Rosângela é diferente do qualquer um de vocês que estão nos assistindo, certo? Muito bem. Aí, este corpo mental, ele vem para nós, na hora de fazer a condensação final, que é o colapso da matéria, ele vem para nós com uma divisão. Ele tem o corpo mental com a mente racional, que é a mente consciente, aquela mente que eu sei quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, de onde que eu vim. E ele também tem uma outra porção, que seria a mente subconsciente, que é onde a gente diz que estão os programas, que são os programas que fazem a gente manter a vida, e eles tocam sozinhos. Mas tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, os traumas emocionais, eles ficam nesse corpo mental, mas na mente subconsciente. Ali ficam todas as nossas crenças. Assim como tem as crenças limitantes que estão lá, nós também temos as crenças que nos dão poder, que nos empoderam, né? Então, são as crenças apoiadoras, certo? Que também estão lá, certo? Muito bem. Agora, vamos entender uma outra coisa. Este corpo mental é a equivalente à água na sua forma de vapor, ou seja, é energia sutil. É tão sutil que não tem força para criar energia, para criar a matéria. Porém, a condensação desta energia, que tinha o significado, que tem os programas, que faz a gente sobreviver, a condensação cria o corpo vital, que é onde está a força. A nossa força de energia vital está no corpo vital. E é nesse corpo vital onde está o detalhamento de fazer o corpo físico, porque é onde estão as formas, que é o campo morfogenético de Rupert Sheldrake. Por que ele está ali? Porque nós precisamos da forma junto com a energia vital, que é a energia que vai condensar e colapsar no corpo físico. Então, o corpo físico é o final da linha. Vem energia criadora de tudo. Supramental, que é a informação geral. Aí o mental, sou eu.
né? O mental é o individual. Aí, o corpo vital, que equivale à água líquida, que é a que tem força, né? Olha aí. Abre uma barreira e sai aquele monte de água empurrando tudo. O maremoto, o que acontece? É a água que tem força, é a líquida. Então, o nosso corpo vital é onde está a nossa força, a força vital. E abaixo disso, na condensação, para nós ter forma, é o corpo físico. Então, no corpo físico, é o gelo, é o congelamento da água, que não tem força muito grande não, né? Precisa ter a outra força dentro desse para a gente conseguir ter vida. O corpo vital tem a energia da vida. Por que eu expliquei isso para vocês? Porque esse é um jeito muito lógico de entender que quando a gente nasce, a gente colapsou na matéria, a gente nasce com uma escolha, porque houve lá no nosso corpo vital a filigrana do DNA, lembrando que nós, seres humanos, nós temos 99% do DNA igual. 2003 saiu o final do projeto Genoma Humano. Eles descobriram mais de 10 mil genes que podiam criar doença. Mas eles descobriram que 99% do DNA era igual para todos nós. E umas outras coisas que eu gosto muito de falar. Eu repito muito isso, talvez alguém já ouviu, mas eu adoro dizer isso. Gente, sabe o que descobriram no projeto Genoma Humano? Que entre nós e o ratinho de laboratório, aquele rato lá peladinho que a gente, o camundongo do laboratório, né, que tem um nome especial para eles, aquele rato e o ser humano, olha a diferença física, né? O rato e nós só tem 300 genes de diferença. Nós temos 23 mil genes funcionantes, nós temos em torno de 30 mil genes, mas 23 mil são funcionantes. 300 genes é que nos diferem do ratinho do laboratório. Então, nós somos quase um rato, ou o rato é quase humano, se você pensar em gene. Então, você veja o quanto que tem de diferença na forma, no colapso da matéria, quando você olha para código genético. E entre nós, se você é alto, baixo, gordo, magro, responde de um jeito aos alimentos, responde de outro jeito a medicamentos, se produtos naturais fitoterápicos vão funcionar melhor em você ou não, se teu olho é verde, azul, amarelo, tudo isso está determinado em menos de 1% do DNA. Então, claro que nós somos seres muito especiais, não é verdade? E é óbvio que a causação descendente tem razão, tem lógica. Porque essa diferença mínima do DNA determina toda a diferença. E outra coisa, isso nada mais é que a prova de que todos nós pertencemos a uma só energia. Muito bem, mas vamos continuar a história da autocura, que eu estou chegando lá, calma. No nosso corpo mental, na nossa mente subconsciente, que é a poderosa, que é capaz de trabalhar muito mais rápido, com muito mais energia, ela faz uma faturação de dados extremamente rápido. Na mente subconsciente, existem programas que a gente nasce com eles e tem os que a gente adquire durante a vida, que é o que vai fazer a coisa andar sozinha, sem eu ter que pensar. Tá? Então, o programa básico que nós nascemos com ele é o programa que mantém a gente vivo, que faz o coração bater, faz respirar, tudo isso tem um propósito, tem uma energia e tem uma função. Então, tem um programa, tem uma coerência nisso, né? Então, esse programa básico, que é capaz de nos manter vivos, é o programa da homeostase, ou seja, do equilíbrio. Então, ele vai sempre buscar o equilíbrio do ser. Então, a gente come alguma coisa mais ácida,
desencadeia um processo de correção dessa acidez pelo sistema tampão. Quem que define isso? Não é a nossa mente consciente? Aliás, a nossa mente consciente é tão besta, vamos dizer assim, que nem pensa que se eu comer alguma coisa ácida, eu vou gastar energia, substrato, para poder fazer meu corpo voltar a ser alcalino como tem que ser, né? Bom, então, quem define a função é a mente subconsciente, que tem os programas independentes, e existe um controle disso através de uma energia chamada biofótons, que é uma espécie, os biofótons é uma espécie de corrente eletromagnética que sai de uma célula para outra, faz uma comunicação entre as células, de uma maneira muito rápida, pois é corrente eletromagnética, é luz anda a 300 mil quilômetros por segundo, né? Então é uma coisa muito rápida e que consegue passar em todo o corpo o tempo todo, criando uma organização de tudo que está acontecendo no nosso corpo. Então, a gente é coordenado pelos biofótons que fazem a ligação de informação, faz uma rede de informação entre todo o nosso organismo em relação a todas as mais de 50 trilhões de células e essa mente subconsciente que ela permeia todo esse corpo físico e que está coordenando no sentido de ter as regras do jogo, tá bom? Fácil de entender dessa forma. E é assim que as coisas se mostram quando a gente vai estudar essa linha. Muito bem. O que acontece, então, com este programa de homeostase, que vai fazer com que tudo se equilibre, tudo se mantenha direitinho do jeito que tem que ser? Se eu fizer, por exemplo, se tiver alguma ação que crie muitos radicais livres, muita oxidação, desencadeia a função do sistema redox, que vai fazer a antioxidação. Então, você vê que nós temos tudo certinho no nosso organismo funcionando bem, desde que a gente não atrapalhe, não estrague tudo. Bom, aí o que vai acontecer, então, em relação à autocura? Simples assim. Dentro deste programa, que nós já nascemos com ele, que está lá na nossa mente subconsciente, que é coordenado e organizado no biocampo, que é o campo de energia de cada um de nós, através de biofótons, está uma coisa muito importante, muito importante. Está o programa de autocura. É lá que está. Por quê? Porque nós somos também capazes de produzir no nosso organismo tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para mantermos a vida, para mantermos as coisas funcionando bem, para não ter sofrimento. Exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Vocês estão lá na cozinha cortando cebola para fazer comida e corta o dedo. Naquele momento que cortou o dedo, entra em ação justamente esse programa de autocura, que vai desencadear uma função do sistema imunológico, que é a sinalização de que tem um problema na ponta do dedo. Então, cria citocinas, né? Que são substâncias produzidas pelo sistema imunológico, que vão naquele lugar e sinalizam, ó, gente, tá aqui o problema, ó, vamos resolver esse problema aqui. Então, vai aparecer, vai entrar em ação um sistema de coagulação, que é para parar de sangrar, vai entrar em ação o sistema de reparação tecidual, então a gente vai produzir todos os elementos necessários, todos os remédios que a gente precisa para o dedo fechar. Frequentemente, esses cortes bobos, assim, a gente nem dá bola. A gente vai lá, lava na torneira, aperta assim um pouquinho, às vezes bota um papelzinho em cima para ajudar a estancar o sangue.
2 dias depois, tá tudo certo, porque houve um processo desencadeado automaticamente nessa fantástica fábrica que nós temos dentro de nós de produzir todas as substâncias bioquímicas necessárias para corrigir o que acontece com o corpo físico. Nós já temos isso dentro de nós. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais séria. Caiu da escada e quebrou a perna. Sabe o que vai acontecer? Se ficar quietinho, não ficar forçando para que a perna não fique, né, fique torta, se você ficar quietinho com a perna espichada, não precisa nem engessar. Se não mexer a perna, botar espichadinha assim, o nosso corpo vai produzir tudo que precisa para corrigir e grudar o osso de volta. Demora um pouco mais, né? O dedinho aqui cura em 24 a 48 horas, a perna vai levar uns 45 dias. Mas veja bem, nós não precisamos fazer nada, porque o nosso corpo tem tudo que precisa para se autocurar. Mas então por que a gente é tão doente? Não é verdade? Não tem que ficar pensando, mas peraí. Nós nascemos com o programa de autocura. Por que a gente não se cura, então? É que a gente se cura, a gente não se dá conta. Mas a gente vai o tempo todo nos autocurando. E muitas das coisas que acontecem nas doenças em geral são coisas que o nosso organismo faz para curar. E agora a gente está aí nesse problema todo da pandemia, dos vírus. Preste atenção nisso. O que é que a medicina está fazendo quando um paciente tem Covid? Covid é uma doença, né? Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2, que é o tal do coronavírus que está aí. O que é que a medicina está fazendo? Presta atenção. Para o Covid, nada. O que a medicina faz é dar condições de manter vivo o organismo para dar conta, permitir que o sistema de autocura desse organismo funcione. Porque no momento em que há a infecção, dependendo de como está a competência do sistema imunológico, pode ser que essa pessoa desenvolva algumas situações que ponham ela em risco. Mas se nós formos todos com um sistema imunológico competente, nós todos vamos ficar livres. Não vamos pegar essa doença, ou se pegar, a gente dá conta. Quanta gente que está fazendo o teste aí da sorologia, não sentiu nada e está lá com um IgG positivo, ou seja, já teve contato com o vírus, já criou anticorpo. Mas como assim? Eu nem espirrei? Não é assim que o pessoal fala? Como assim? Leva um susto. Porque entrou em contato, criou anticorpo, o sistema imunológico deu conta, é o nosso sistema de autocura funcionando. E quando a pessoa está mal, porque fez então uma tempestade imunológica, que é um problema realmente que pode acontecer, é o outro lado da coisa. Sistema imunológico competente, autocura direto. Sistema imunológico hiperreativo, tempestade imunológica, inflamação, porque a inflamação faz parte do sistema de autocura, porque a inflamação não é ruim. A inflamação é uma proposta do nosso organismo de fazer o nosso corpo se curar, se regenerar. A inflamação está dentro do processo inflamatório, chega mais, rubor, calor, né, dor. Dor, para você ficar quieto, não se mexer para deixar o teu corpo curar. Calor, porque vai fazer um processo bioquímico no local, natural, que é para conseguir tirar, né, as toxinas que se criaram ali, os restos de tecido que teve que ser tirado dali. Então, para isso, e rubor é o quê? A circulação que vai para lá, aumenta a circulação para ter mais produtos, para vir mais material, para que as células consigam recuperar e regenerar aquela região.
É isso que é inflamação. É processo de autocura. O problema é quando a inflamação fica crônica e de baixo grau, então ela fica assim, né? Como é o caso, por exemplo, de algumas doenças crônicas degenerativas, que são inflamatórias, e aí há um desbalanço no nosso processo de autocura. E aí é que a gente tem que intervir. Ou então, quando a inflamação, no caso do COVID, é exagerada, porque há uma hiperreação. E aí faz a tempestade inflamatória para tentar resolver, mas a própria tempestade inflamatória faz a pneumonite, que é a pneumonia que dá por inflamação, né? Essa pneumonia não é uma pneumonia bacteriana, até pode ser se você tem baixa imunidade mesmo. Para a parte bacteriana, você faz a inflamação, diminui a tua capacidade de se defender das bactérias e a bactéria secundariamente entra. E aí complica mais ainda. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que tudo está certinho. Tudo está certinho, a não ser que não esteja. Ou seja, nós temos o processo de cura, só que às vezes esse processo fica um pouquinho atrapalhado, geralmente porque a pessoa não tem uma boa nutrição celular, então durante a vida, porque não é assim, tá, então agora que está na pandemia eu vou tomar a vitamina C, vou tomar o zinco, vou tomar o cobre, vou tomar o selênio. Ótimo, faça, vai ajudar. Mas você tinha que ter feito antes, para que o teu sistema imunológico fosse competente agora. Entenderam? Que a gente tem que cuidar sempre de nós. E o que nós temos que fazer para cuidar de nós? O que é fundamental para o nosso programa de autocura? Nutrição e informação. Informação, da onde que eu tiro a informação? A informação é a manutenção do nosso sistema emocional em ordem, porque as nossas células, nosso sistema imunológico está sempre bisbilhotando o que nós estamos pensando e sentindo. Eu gosto dessa palavra, também está num livro do Deepak Chopra, que tem trocentos livros, né, que ele escreveu. O nosso sistema imunológico, ele só responde a o que está definido dentro do programa de autocura e que tem a ver com a minha parte emocional. Então, se eu estiver sempre com a emoção e o sentimento, que tem muito mais poder que o meu pensamento em termos de vibração, né? O coração ele é 5.000 vezes mais poderoso do que o cérebro em termos de emissão de energia. Então, pensamento com sentimento, os dois ancorados, me fortalece ou me enfraquece. Então, nós temos que manter pensamento e sentimento em ordem, porque se nós tivermos o hábito de diariamente fazermos os exercícios de meditação, os exercícios de oração, não precisa meditar, pode rezar mesmo que funciona. Então, oração, Ho'oponopono, gratidão, gente, é poderosíssimo para a gente estar bem, porque são exercícios, são coisas que a gente faz, né? Pensamento, sentimento, junto. Quando a gente está com isso junto, funcionando junto, nós estamos dando a energia que precisa para orientar o nosso sistema de autocura. Agora, se o pensamento e o sentimento for de culpa, raiva, mágoa, baixa frequência, bagunça o nosso sistema de autocura, porque nós começamos a ter a informação de que nós não merecemos ser saudáveis, que nós não precisamos, porque é melhor ferrar com tudo mesmo, entenderam? As nossas células respondem a isso, porque nossas membranas celulares são verdadeiros chips de computador. Eles captam informação de fora para dentro e essa pesquisa foi publicada no ano 2000 na Nature. Então, são coisas assim antigas que a gente já sabe. A gente não tem muito espaço para que todo mundo saiba, né? Mas isso são coisas... Se você for passo a passo, e agora eu vou responder o que me perguntaram no começo lá, como é que a gente aprende isso na pós-graduação
Sim, nós temos 2 pós-graduações na Escola Internacional de Desenvolvimento, na EID, que é sobre isso. Uma é sobre terapia, né, que a gente vai dar as bases científicas da física quântica e ensinar os florais quânticos, é a terapia vibracional quântica, e uma é só sobre as bases. Nós temos uma pós-graduação chamada Teorias Quânticas Aplicadas à Qualidade de Vida. Essa pós-graduação, ela é maravilhosa. Por quê? Porque nós pegamos toda a teoria quântica e o que ela pode ajudar o ser humano para entender o que acontece, para ajudar a usar o empoderamento do conhecimento. Então, nessa pós-graduação das teorias quânticas, a gente ensina tudo isso que eu estou falando profundamente, mas muito mais da neurociência, do cérebro quântico, a gente ensina muita coisa. E nós temos uma extensão universitária que eu acabei de lançar, que é justamente em cima da autocura. Desperte a sua capacidade de autocura. E é uma extensão universitária que também está nesse site, www.e-eid, Escola Internacional E de e-learning, né, de EAD, E-EID, Escola Internacional de Desenvolvimento.com, tá bom? Bom, e a gente pode aprender muito mais sobre isso. Então, continuando a minha proposta aqui da autocura, do entendimento da autocura, o que eu estou falando para vocês é justamente que nós, seres humanos, somos capazes de desencadear todos os processos necessários para nos curar. Desde que tenha um equilíbrio entre pensamento, sentimento e corpo físico. Entendeu? Outra dica que eu vou falar aqui, outra coisa bem importante que eu vou falar aqui. Nós precisamos ter um entendimento de que nesse corpo vital, onde está o meu campo morfogenético, é onde eu vou acessar. O corpo físico vai acessar, né, a célula, ela acessa, nossa unidade é a célula, ela acessa a informação para a regeneração. Nós estamos regenerando o nosso corpo o tempo todo, isso se chama cronobiologia. Por exemplo, a pele é o maior órgão do ser humano. O maior órgão do nosso corpo é a pele, em termos de extensão de quantidade. Nós conseguimos trocar todinha a nossa pele a cada 4 meses. De 4 em 4 meses, a pele é nova. Pasmem, vem com as mesmas rugas. Como assim? O pessoal me diz. Como assim? Se eu tenho uma pele nova, por que ela não é bonitinha que nem a pele do bebê? Por causa da informação. Quando eu troco a minha pele, eu recebo a informação, aquela célula recebe informação através dos biofótons da célula anterior. Não é da primeira quando nasceu, é da última. Então, as trocas celulares se dão através de uma informação que vem da célula velha. Então, a nova tem informação da velha, e é por isso que a gente se olha no espelho e parece que não trocou nada, só ao contrário, envelheceu mais ao longo do tempo. Como que muda isso? Quando você consegue colocar uma informação nova, fazendo ressonância no teu organismo, para que o organismo entenda que aquela informação, ela bate, ela é igual à informação que ele já tem. Isso é possível? Sim, é possível. Nós podemos fazer isso de várias formas. Uma delas usando os florais quânticos, que a gente tem usado aí, que é um sistema floral novo. Eu até tenho esse livro azul aqui, ó, que eu explico sobre todinhos os florais, né? Que é o Sistema Floral de Ação Quântica, tem 17 anos de mercado, e é algo que está bem estabelecido, com milhares de pessoas. Eu mesmo, no meu consultório, nos 37 anos que eu trabalhei no consultório, hoje eu me dedico só à parte acadêmica, nos últimos 15 anos eu tenho 10 mil pacientes tratados, tá? Então, nós podemos fazer uma informação nova, sim. Nós podemos fazer uma informação nova imediatamente, pá, na hora, com várias técnicas
que vocês já devem conhecer, que vão fazer a mudança no programa de autocura diretamente, que vai ser lá nas crenças. Nas crenças. Aí, se você mudar uma crença imediatamente, há um salto quântico de informação. E a gente começa a produzir toda a informação nova no corpo físico, que é a resposta ao que acontece na mente subconsciente. Ficou claro? Vocês viram como nós temos capacidade maravilhosa no nosso organismo, tanto para o bem quanto para o mal. Eu estava falando aqui da parte do Covid, justamente em função do que nós estamos vivendo, e eu falei que o nosso sistema imunológico ele pode ser hiperreativo, criar tempestade imunológica, faz a pneumonite, e aí pode complicar tudo na parte da doença. Mas eu tenho o outro lado. Esse sistema imunológico, ele pode, numa pessoa, numa outra pessoa, estar deprimido por falta de informação e por falta de nutrição. E aí ele não dá conta. E aí ele reage de uma outra forma, que são as várias formas que o Covid tem aparecido. E as pessoas no início ficaram muito surpresas com isso, né? O sistema de saúde, mas que coisa que está acontecendo aqui? Como assim? Agora se sabe que tudo vai depender da resposta imunológica e que nesse momento, por isso os vulneráveis, por isso quem é diabético, quem é hipertenso, pessoas, ou os idosos, ou crianças com problemas de imunossupressão, eles vão ter uma reação muito pior e vão ter um problema para resolver que às vezes não dá conta. Então, o nosso sistema de autocura, ele não é super poderoso, ele é capaz, mas pode ser que ao longo da vida você perca as possibilidades de resolver por falta de nutrição, por exemplo, que é comum, muito comum. É só você pensar que 75% da população mundial não ingere 260 miligramas de magnésio, que é um mineral fundamental para fazer anticorpo, para melhorar a parte, justamente a parte das defesas do organismo para vírus. Magnésio, gente, de cada 4 pessoas no mundo, e isso vale para nós aqui, de cada 4 pessoas que estão aqui, 3 têm insuficiência de magnésio, só uma está competente no magnésio. Eu sou uma que estou, porque eu faço a minha lição de casa. Eu tomo um complemento alimentar à base de magnésio para nutrição humana, não os magnésios que são oferecidos da indústria farmacêutica, que fazem resíduo industrial empacotado, como a gente diz, né? Um deles é justamente esse mais comum, que todo mundo toma aí, que falam que o padre tomou e melhorou, aquele lá, que é o cloreto de magnésio. A necessidade do magnésio é tão grande na pessoa, que quando ele começa a tomar um cloreto de magnésio, ele sente que melhora. Mas o cloreto, que está junto com o magnésio, em maior quantidade, inclusive, com magnésio, é acidificante, inibe a função da tireoide, tem um monte de outras questões. Então, cloreto de magnésio é resíduo industrial, que foi empacotado para as pessoas tomar, porque eles não sabiam o que fazer com aquilo, então vamos vender como alimento. Não é, tá? Desculpa eu dizer que tem muita gente que estuda sobre isso e acha que está fazendo certo, porque aprendeu com o professor que era certo. Não é. O que é certo? São os magnésios, ou todos os minerais, que são aminoácido quelatos, tá? Esses são para a nutrição humana. No caso especificamente, até vou dar o nome aqui, porque todo mundo vai me perguntar, o Magcatal, tá? Magcatal, MAGCATAL. O Magcatal é um mineral que foi uma fórmula de magnésio mineral que foi criada para a nutrição humana e que é a única no mundo que é assim. Ela tem taurato de magnésio, lisinato de magnésio e bisglicinato de magnésio. Então, tem as 3 formas mais interessantes desse magnésio funcionar. Com o lisinato de magnésio, melhora toda a função imunológica.
Nós temos também a possibilidade de melhorar osso, articulação, cérebro, sono e neuroplasticidade. E ainda esse produto, através da nutrição que ele dá, também melhora resistência à insulina, que é um grande problema hoje. Então, prestem atenção, nutrição é tudo para fazer com que o nosso sistema de autocuro funcione. Nós temos que estar com alta frequência em termos de vibração, e nós temos que estar, então, alta frequência de vibração é o quê? Pensamentos, sentimentos alinhados, sempre vibrando bons pensamentos e bons sentimentos. Porque nós temos, então, duas formas, né? Nós temos duas possibilidades dos pensamentos e sentimentos. Eles podem ser alta frequência ou eles podem ter baixa frequência. Os de alta frequência é que nos mantém vivos e bem. Alegria, por exemplo. Felicidade. Nós não precisamos nada fora de nós para isso, gente. Pensamento e sentimento é nosso. Não precisa nada. Você não tem que ganhar um carro novo, não tem que ganhar na loteria para ser feliz. Você não tem que ter a melhor namorada ou o melhor namorado do mundo para ser feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo. Você tem que estar em lua de mel com você mesmo, como diz Bruce Lipton, o grande biólogo quântico, no livro dele, O Efeito Lua de Mel. Ele diz assim, se você tiver em lua de mel com você mesmo o tempo todo, você tem muito mais saúde, alegria, felicidade, gratidão, gratidão. Eu vou dar a dica máxima do dia. Para que você tenha alta frequência de pensamentos, você tem que começar todas as noites, antes de dormir, a fazer 10 pensamentos para gratidão. Por que 10? Porque cada pensamento dura 6 a 7 segundos. 10 pensamentos me dão 70 segundos, 60 a 70 segundos. Mas só que existe uma continha mágica que diz o seguinte, para você conseguir ter uma interferência no padrão da realidade, você precisa de uma onda de energia de 68 segundos. Vou repetir. Isso é uma conta que fizeram, tá? O padrão da realidade é uma informação. Informação é energia e onda, é onda, certo? Para você, pessoalmente, cada um de nós, para que a gente tenha a possibilidade de interferir no padrão e conseguir acessar no campo de energia que tem da nossa realidade, aquela realidade que a gente quer, nós precisamos ter um pensamento associado a um sentimento, ou seja, ancorado no sentimento, por 68 segundos. Esse é o tempo que leva para você formar uma onda de informação. 68 segundos. Se você criar todas as noites uma lista de 10 coisas que você é grato, e você tiver isso no teu âmago, aquela gratidão que está dentro de você, que está no teu âmago, aquela gratidão visceral, ela tem que ser assim, tá? Ela tem que ser poderosa. Durante, então, 10 pensamentos vai dar 68 segundos. Você vai dormir com a informação. Quando você acorda de manhã, quando você abre o olho, ou nem abre o olho, mas você sentiu que acordou, a primeira coisa que tem que fazer é pensamento de gratidão de novo, mais 68 segundos, toda noite e toda manhã. Por quê? Porque é nesse momento que a nossa mente consciente consegue se comunicar com a subconsciente, aquela dos programas, a poderosa. Então, a minha mente consciente oferecendo nessa janela, oferecendo para a mente subconsciente a gratidão em cima daquilo que deseja, a mente subconsciente entra em ação e começa a criar um programa para conseguir aquilo que você deseja. Simples assim. Portanto, é fundamental que a gente faça o exercício da gratidão. Quando deita, quando acorda, quando levanta.
todos os dias. Porque aí vocês vão ter uma massa de informação com o poder da interferência. Isso está muito bem já explicado, tá? E a gente, claro, está aqui disponível para dar um pouco mais aí de informação para vocês. E lembre, a cura espontânea, considerada espontânea na nossa realidade, né, na medicina convencional, que existem pessoas que estão com câncer, eu já tive paciente assim, 286 metástases de câncer de mama, um câncer que fazia 6 anos que ela lutava contra. Em 6 meses ela simplesmente curou, quando já não tinha mais nenhum medicamento dentro da medicina convencional para fazer, que as quimioterapias não tinha nenhuma dado resultado. E no momento que ela aprendeu a ser grata, a usar as nutrições celulares, e a gente entrou com a informação dos quânticos, em 6 meses desapareceu o câncer. O oncologista disse para ela, nossa, isso é uma cura espontânea. Que de espontâneo não tem nada, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? Estou aberta às perguntas, né, Malu? Então, você já foi respondendo, né, as perguntas. Eu tentei. Está escrevendo, né, sobre o link da Eide. A gente passou também o nome do Mag Catal lá por escrito, e também de onde que ele vem, né? Qual é o fornecedor. Que bom, que bom. Falei que eu uso, por isso eu estou falando. Olha a minha putz. Então, essa menina aí trouxe para a minha vida muita renovação, mas, como ela disse, né, com muita prevenção, né? Porque eu acho até legal você falar disso mais alguns segundos aí, porque a gente já está terminando, a gente tem 3 minutos, e falar sobre essa prevenção, porque eu acho que não é tão da nossa cultura, né? Exato. Infelizmente, a gente tem essa visão de que a gente só trata quando está doente. Na verdade, a gente precisa evitar realmente as doenças com informação e nutrição o tempo todo. Nós podemos criar uma proposta de complementos alimentares desde sempre, né? Porque não tem mais na nossa alimentação tudo que a gente precisa. Então, a gente pode começar utilizando os complementos, que são de baixa dose, a gente não está falando aqui em medicação com trocentas mil, né, antioxidantes, que nem a ortomolecular propõe, e eu posso falar porque eu sou da 2ª turma de ortomolecular do Efraim, então é óbvio que eu já sou dinossauro na ortomolecular, e a gente sabe hoje, depois de muito estudo, que existe a aplicação da ortomolecular como medicamentos, né, vamos dizer assim, usando esses produtos que seriam vitaminas, minerais, mas a gente tem que fazer, antes de precisar isso, a prevenção. E a gente tem aí uma proposta que eu criei, que é o Totalis, o Vitalzen e o Magcatal, que são 3 multivitamínicos que foram criados justamente com o objetivo de manter tudo o que você precisa numa concentração baixa, para que você só complemente a tua alimentação. Então, não tem uma ação medicamentosa, é de venda livre, mas vai fazer com que as pessoas tenham na sua célula uma biorreceptividade, que é mais até interessante do que a biodisponibilidade. O que quer dizer isso? A célula tem que querer dentro dela, e para ela querer, ela tem que ter esses nutrientes energizados. E é isso que a gente consegue com a Catal Medic. Então, eu vejo isso como uma forma da gente ajudar as pessoas. As pessoas, elas têm que entender que a gente tem que falar realmente, né, pai, mãe, porque é nome e sobrenome, porque tem muita gente falando de coisa aqui. Vamos programar um Zoom, nós duas, para você falar de nutrição e formação. Maravilhoso, vamos sim. Vamos fazer sim. Gente, a gente está finalizando agora aqui a Rosângela, não tem mais perguntas.
Eu já escrevi lá, Vitalzen, nananã, nananã, no chat. Ótimo. Começarem a ter essa informação, mas vamos fazer um outro Zoom juntas sobre nutrição e informação. O que que isso pode fazer pela sua vida, né? Vamos, isso vai ser muito legal. Vai Top. ser muito legal. Eu queria aqui agradecer, né, sua disponibilidade de estar aqui comigo. É uma honra para mim, né, estar com você aqui presente nesse evento lindo. Então, Gratidão, gratidão, gratidão.